Quem disse que você vai ficar preso a um emprego chato para a vida toda? Quem disse que você vai viver doente a vida toda? Deus disse, eu não disse isso. Pega a minha palavra e descubra o que eu disse. Por favor, escuta isso, gente. Você andar no espírito versus andar na carne é, por fim, baseado em como você pensa. A carne não é um comportamento ruim. A carne é um pensamento ruim. É isso que é no final. Você não comete a fornicação sem primeiro pensar nisso. Não é acordar no dia seguinte e dizer, eu estou na cama? Céus, eu estou na cama. Sem minhas roupas, com minhas roupas saíram de mim. E olha, tem alguém do meu e não é minha esposa. Quem é essa pessoa estranha aqui comigo? Não, gente, você teve que pensar. Você tem que pensar, você entende? Um pensamento vagou por aí, você entende? O que você tem que ver aqui é que a carne não é um comportamento ruim, mas um pensamento. É um pensamento ruim. Eu quero que você pense comigo. É um pensamento ruim. A carne é um modo de pensar. A carne é um modo de pensar que se opõe à palavra de Deus. É um modo de pensar que se opõe ao amor de Deus. É um modo de pensar que se opõe à fé em Deus. É isso que a carne é. É um modo de pensar. Igualmente, o espírito, andar no espírito é, por fim, um modo de pensar conforme a palavra de Deus, um modo de pensar conforme o amor de Deus, um modo de pensar conforme a fé em Deus. Jesus disse, as palavras que eu falo são espírito e são vida. Veja, temos que ter cuidado com o que julgamos espiritual. Veja, muita coisa que vemos que as pessoas querem que pensemos que é espiritual, de fato não é espiritual, mas é papo. Porque se não for conforme a palavra, não é espiritual, é papo furado. Você está ouvindo? Deixa eu dar um exemplo. Ó Senhor, eu te dou louvor, pois Deus vai nos curar um dia, aleluia, e colabachaba. Parece espiritual, certo? É da carne, porque não é conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras você foi curado. Você tem que crer e pensar de modo que ele diz que devemos pensar. Você está ouvindo? Então é um modo de pensar. E como você está pensando hoje? Olha, se você combater o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a prosperidade e tiver essa mentalidade, então você não vai além do modo que você já decidiu pensar. Isso não vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo aqui. Veja em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Eu posso ouvir um anjo do céu cantando o que você quiser. Oh, baby, eu tenho. O que você precisa, eu tenho. Então vamos voltar para o espírito. Veja em Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Eu pensei sobre isso. Você já perguntou, Deus, por que o Senhor mandou ele deixar a família? Por que o Senhor mandou ele sair de casa, deixar seu povo, deixar sua família, deixar seus parentes? Eu vou dizer, porque fuja desses que moldam o seu pensamento.
Eu não posso tratar com você enquanto você ficar aí com os caldeus, enquanto eles falam de medo e dúvida e incredulidade. Eu estou tentando colocar sua mente no lugar onde as bênçãos podem vir até você. Eu não posso fazer isso até eu te afastar dessas pessoas que moldam o seu modo de pensar. A pergunta de hoje é: com quem você anda? Quem molda seu modo de pensar? Com quem você fica andando que te diz que Deus não é Deus de prosperidade? Quem está enchendo essa sua mente? E pode ser alguém da igreja que enche a sua mente. Bem sabe, amado, eu creio que o Senhor vai nos prosperar, mas eu realmente acho que Deus não tem a ver com dinheiro na sua mão. Quer dizer, isso é entre nós. Quem está moldando a sua mente? A velha mocinha linda agindo como espiritual, mas ela está te preparando para a queda, porque você ouve o que ela tem a dizer. E agora temos que ver com quem nós estamos andando, porque a Bíblia diz que a má conversação corrompe os bons costumes. E quem é que está moldando o seu modo de... É a sua mamãe, o pai, o amigo de chat? Quem é que está moldando o seu modo de pensar? Quem é que fica dizendo que Deus te quer doente? Quem é que fica dizendo que você tem que se divorciar porque todo mundo se divorcia? Quem é que fica dizendo de fato? Essa é a pergunta de Gênesis. No livro de Gênesis, você lembra de Gênesis capítulo 3, versos 9, 10 e... Deus apareceu e disse: ei, Adão, cadê você? Vamos passear, qual é? E Adão se escondeu. E olha o que ele disse. Ele disse: eu estou nu. E Deus disse, olha a pergunta de Gênesis: quem disse isso? Quem disse que você estava nu? Com quem você tem falado? Eu não disse que você estava nu. Veja, a mesma coisa ainda acontece hoje. Ainda temos temos que responder a pergunta de Gênesis, porque você ainda me diz: eu vou morrer com essa doença. E Deus ainda faz a mesma pergunta: com quem você está falando? Eu não disse que você ia morrer com isso. Você ainda acha que você vai ser tão falido quanto o seu tio Zé? Deus diz: com quem você está falando? Quem disse que você vai viver falido a sua vida? Com quem você tem falado? Quem fez sua mente pensar que você vai ser assim a vida toda? Bem, eu nunca vou ter nada em minha vida. Eu estou deprimido e cansado. Eu não consigo me ver. Com quem você está falando? Com quem você está andando? Não pode ser uma pessoa de fé, aleluia, porque as pessoas de fé não têm dessas conversas. Quem disse que você vai viver enrolado a vida toda? Quem disse que você vai ficar preso a um emprego chato para toda a vida? Quem disse que você vai viver doente a vida toda? Deus disse: eu não disse isso. Pega a minha palavra e descubra o que eu disse. Essa é a pergunta de Gênesis. É a sua mente. Como vai chegar ao destino do fluir da prosperidade se você ficar andando com pessoas que ficam falando que Deus quer que você seja moderado? Sim, tudo bem ter prosperidade financeira enquanto você viver com moderação. Bem, eu estou tentando. A Bíblia diz: sede seguidores de Deus como filhos amados. Outra versão diz: para copiá-lo. Mas quando eu vejo suas posses, elas não parecem moderadas. De fato, moderação é usada só 2 vezes na Bíblia toda. E nenhuma vez que dizer, sabe, chegar a esse ponto comum e ficar satisfeito. Nenhuma vez. Deus é extremamente exagerado. Eu sei que alguns estão pensando: não acredito que ele disse: eu sirvo a um Deus de excessos. Alguns aí, veja, eu estou trabalhando essa mente, eu estou tentando combater isso na sua mente. Aquela capetinha fica: não, deixa eu sair. Eu estou dizendo: Deus é um Deus exagerado. Não ouvi ele. Façam calar. Ele vai calar, faz ele. Não, eu estou dizendo que Deus é um Deus exagerado. Ele fez ruas de ouro. Ele é exagerado. E eu vou copiá-lo.
Sim, eu vou ser extremamente bom, extremamente alegre, extremamente saudável, extremamente em paz, extremamente rico em cada área que você possa pensar. Aleluia! Eu não vou ter, bem, você só precisa de 2 carros, um para você e um para sua esposa. Não, eu não falo do que eu preciso. Deus já cuidou do que eu preciso. Eu estou falando sobre estar onde minhas necessidades serão supridas. Eu vou ser suprido, eu vou ter de sobra para repartir com os outros. E o diabo vai saber que não queremos fazer parte do seu reino. Sim, 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 sim. Eu quero esperar você dar adeus a esse demônio. Tira essa coisa medíocre daqui. Vai dar tchau, porque Deus tem um plano de ganhar almas e Ele está pronto para te usar. E Ele vai te usar com excelência moral. Você vai fazer as obras de amor. Você vai poder sair e comprar carros para as pessoas. Você vai poder comprar casa para as pessoas. Você vai poder sair e fazer alguma coisa como pagar estudo para as pessoas. Você vai poder sair e ser uma bênção para alguém. Mas vai começar no pensamento. A prosperidade não pode ser sobre você. Não pode ser sobre suas casas, seus carros e suas coisas. A razão de eu dirigir o carro que eu quero é porque eu doei mais de 100 carros para os outros. Depois que você der 100 carros para os outros, você dirige o carro que quer. O apóstolo Paulo disse na 1 Coríntios 13, ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino. Por isso que ele era menino, por causa de como ele pensava. O que precisa ser deixado? Eu preciso que você examine seu pensamento sobre o amor de Deus por você. O que se passa em seu pensamento no que se trata do amor de Deus? Você acha que Deus te ama ou você não sabe? Você não acha que Ele te ama? Deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar o que acontece se você pensa no amor de Deus, se Ele já acabou. Veja em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Agora é Moisés, e ele fala da orientação de Deus e da bondade de Deus ao tirá-los da terra do Egito. Quer dizer, o poder de Deus que ele disponibilizou para libertar a todos ao levá-los para a terra prometida. Quer dizer, o poder de Deus quando chegaram no Mar Vermelho e Deus abriu o Mar Vermelho e secou o chão, sabe? A propósito, teve perito achando que fez a grande descoberta de que o Mar Vermelho não era grandes coisas, que vinha só até o joelho. Então um aluno levantou a mão e disse: bem, senhor, provavelmente foi um milagre até maior. Então Deus afundou o exército em uma poça d'água. De qualquer modo, foi coisa de Deus. Você entende? Então quer dizer que nós vamos para a terra prometida. Moisés está falando de como, sabe, como ele colocou líderes, sabe, de como grupos diferentes para tomar decisões. Então ele como mandou os espiões entrarem na terra prometida para sondar, e eles trouxeram uvas grandes e frutas e mostraram como era na terra.
Porém, disse uma coisa aqui que nos dá a dica de como as pessoas se rebelam com as promessas de Deus. Se você olhar no verso 26. Todavia vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Mas não fazem isso na igreja, esperam até chegar em casa para murmurar. E murmuraste nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir, porque eles pensavam que Deus os odiava. Foi essa a razão deles se rebelarem, porque pensavam que Deus os odiava. Foi essa a razão de irem para casa e murmurarem nas tendas. Eu não acredito que Deus nos ama, porque se Deus realmente nos amasse, e o tempo todo eles se sentiam, bem, eu saio perdendo, como eu posso guardar os mandamentos se eu não estou certo de que Ele me ama? Como eu posso guardar os mandamentos se eu não acho que Deus me ama? Que pergunta, senhoras e senhores, que vocês vão ter que esclarecer hoje. Vocês vão ter que entender que a fé da Bíblia e a fé no amor que Deus tem por você, você tem que entender isso. Você não pode ver essa vida cristã se perguntando se Deus te ama. Você tem que saber, você sabe lá no fundo, você sabe que Deus te ama. Você tem que saber quando você sente dor. Eu sinto dor, mas eu sei que Deus me ama. Você tem que saber quando você tem contas. Eu não sei como pagar, mas eu sei que Deus me ama. Você tem que saber quando chegarem à sua porta dizendo que você tem que sair até 3 horas da tarde. Eu tenho que saber, eu sei que Deus me ama. Porque se você não souber, se você pensa que Deus te odeia e pensa que Deus está demorando, então você não guarda os mandamentos e se rebela contra ele. Você lembra de novo no livro de Gênesis, quando Satanás chegou para Eva e disse o que Deus disse? Ela disse, de todas as árvores que estão no jardim, do leste até o oeste. Veja, essa é uma expressão do seu amor. Todas as árvores. Você pode comer delas, com exceção dessa. E olha isso. Olha só. Você não vai morrer. A única razão de Deus não querer que você coma é porque se você comer, você vai saber a diferença entre o conhecimento do bem e do mal. E você vai ser como Deus. De repente, por causa dessas palavras, de repente acha que Deus está desfazendo deles. Eles ficam nessa de que Deus está desfazendo deles. Deus está desfazendo deles. Um minuto, eu não sabia disso. E de repente agora eu questiono o amor que Deus tem por mim. E se eu sinto que Ele está desfazendo de mim, e se eu não acho que Ele me ama, então eu vou me rebelar. Eu vou quebrar os mandamentos. Não é assim hoje? Há pessoas no mundo inteiro que se rebelam contra os mandamentos porque nós da igreja falamos, quer saber? Você cometeu esse erro, você vai para o inferno, você não é bom para nada. Ei, quer saber, mocinha? Você engravidou, você vai para o inferno, Deus não vai te perdoar. E as pessoas saem se perguntando, Deus me ama? E quando a tentação vem, elas se rebelam com os mandamentos de Deus, porque elas não sabem que Deus as ama. Tem que dizer para as pessoas, querido, Deus te ama, Ele te amava quando você estava no mundo, Ele te ama antes de você ser salvo, Ele te ama antes de você nascer de novo. Ouça, Deus decidiu amar você antes de você decidir convidá-lo para a sua vida. Vá para Marcos, capítulo 1, verso 11. Marcos, capítulo 1 e verso 11. Deixa eu mostrar uma coisa. Veja o verso 11.
Vamos ler o verso 11, junto bem alto, pronto, leia. E ouviu-se dos céus esta voz, dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Eu preciso que você saiba disso antes de você abrir uma vista cega. Eu preciso que você saiba disso antes de você alimentar qualquer faminto. Eu preciso que você saiba disso antes de você curar qualquer aleijado. Antes de você fazer qualquer coisa, eu preciso que você saiba que eu te amo antes de você fazer qualquer coisa. E você não tem que fazer nada para ter o meu amor. Eu já te amo, eu já te amei antes de você fazer qualquer coisa. Eu já te chamei de amado antes de você operar um milagre. Eu já te chamei de amado antes de você abrir a vista cega. Eu já te chamei de amado antes de você fazer qualquer coisa boazinha. Eu estou dizendo que você é meu amado agora. Você não tem que fazer nada para ser meu amado. Você é meu amado agora. Eu te prometo nunca retirar meu amor. Todos digam bem alto: Deus me ama e eu sei. Fala de novo: Deus me ama e eu sei. Fala de novo: Deus me ama e eu sei. Deixa eu te mostrar mais uma coisa nessa área. Cantares de Salomão, capítulo 8. Diz uma coisa aqui que é bem interessante, porque compara o amor e diz que ele é forte como a morte. Cantares de Salomão, capítulo 8, o verso 6, creio eu. Sim, o verso 6 diz: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. O amor é forte como a morte. Bem, o que quer dizer? Como você pode dizer que o amor é forte? Bem, pega um morto, ele está lá no caixão. Chega para ele e diz palavras ofensivas. Eu garanto que ele não se ofende. Mas diz que o amor é forte como a morte. Quando o amor de Deus está operando em sua vida, alguém pode chegar e falar palavras ofensivas e você não se ofende. E não só você não se ofende, mas você vence o mal com o bem. O amor é forte como a morte. Chega na pessoa que está no caixão, vai e xinga ela. Eu não mandei xingar, mas xingar ela, aposto que ela não vai te xingar. Igualmente nós que operamos no amor de Deus, quando fazem isso com você, ele é forte como a morte. Não pagamos o mal com o mal. Nós não vamos fazer isso, porque o nosso amor é forte como a morte, porque Deus é amor. E nós sabemos quem é mais forte. Ele é Deus Altíssimo. Não há nada superior a Ele. Amém? Temos que olhar para o nosso pensamento, gente. Temos que mudar nossa mente. Nós temos que mudar essa mente corrupta. É a nossa carne indomada, a nossa mente que nos derrota e nos mantém onde estamos. E até conquistar nosso pensamento com a palavra, e até conquistarmos essa mente que não se alinha com a palavra, e ainda estamos no mesmo lugar, até vencermos esse velho modo de pensar. Número 3, a palavra de Deus se leva a pensar conforme a palavra de Deus. E seu pensamento determina o tipo de emoção que você tem. Mas vamos definir emoções. Emoções são sentimentos interiores causados pela dor ou prazer, que levam numa direção. São sentimentos. Emoções são sentimentos interiores
causados pela dor ou prazer, que são usados para te dirigir ou levar em uma direção. Veja a palavra, emoção. Agora, temos emoções. As emoções nos foram dadas por Deus e elas são um dom. Mas, por favor, ouça. Tudo bem você ter emoções, mas tenha certeza da emoção nunca te ter. Ok? Jesus tinha emoções, mas suas emoções nunca o tinham. A Bíblia diz que ele foi tocado, em Hebreus capítulo 4, ele foi tocado pelos sentimentos das nossas fraquezas, mas suas emoções nunca o tiveram. O pensamento conforme a palavra de Deus produz sentimentos e emoções conforme a palavra de Deus. O pensamento que não é conforme a palavra de Deus produz emoções que não são conformes à palavra de Deus. E Deus nos deu essas emoções, então é melhor aprender a operá-las, ou elas é que vão nos operar e vão nos levar onde não precisamos ir. E toda vez que você vê o diabo chegar com uma sugestão, tentando pôr seu pensamento conforme a palavra dele, tentando pôr suas emoções conforme o seu modo de pensar e conforme a palavra dele, porque se ele puder te tirar da vontade de Deus para a sua vida, se ele puder te tirar da vontade de Deus quando se trata da prosperidade, então ele vai ter que fazer isso atraindo suas emoções para essa direção. Ele fez a mesma coisa com Jesus no livro de Marcos 14, 33, quando ele estava no jardim do Getsêmani. E ele estava lá suando do sangue, porque no reino das emoções, e aqui a Bíblia diz que ele estava aflito. O que você acha que era aquele sangue saindo dos seus poros? Ele resistia, ele não ia deixar suas emoções mandarem em sua vida. E a Bíblia diz que ele foi em frente e continuou.